Existe um artigo científico sobre a morte de Jesus, publicado em 1986, em uma das revistas científicas mais prestigiadas do mundo, o JAMA, The Journal of the American Medical Association. O artigo é intitulado On the Physical Death of Jesus Christ, sobre a morte física de Jesus Cristo. Nele, os autores mostram que o processo de chicoteamento romano era terrivelmente cruel. Descrevem-se detalhes técnicos que, juntamente com a narrativa bíblica, proporcionam um panorama completo de todo esse processo, desde o julgamento até a morte na cruz. Antes do julgamento, narra-se em Lucas 22 que Jesus estava em profunda angústia e suou sangue. Apesar de ser um fenômeno raro, os médicos reconhecem essa característica como hematidrose, que pode ocorrer devido a altos níveis de estresse. Após ser julgado, Jesus foi violentamente chicoteado, com um chicote de couro, com pequenas bolinhas de ferro nas pontas e ossos pontiagudos. As bolas de ferro causavam lesões internas e os ossos rasgavam a carne, expondo a musculatura esquelética e causando grande perda de sangue, o que provavelmente o deixou em um estado de pré-choque. Depois da severa flagelação, Jesus foi escarnecido, cuspido e forçado a carregar sua própria cruz até o Gólgota. Durante a crucificação, o réu era jogado sobre a cruz no chão e pregado com pregos de até 12 centímetros de comprimento nos pulsos e pés. A crucificação era um processo que produzia dor intensa e causava uma morte lenta e sufocante. Respirar era extremamente doloroso. A cada respiração, Jesus tinha que levantar as costas em carne viva, arrastando-a na madeira e apoiando todo o peso nos pés, que estavam pregados, fato que aumenta a perda de sangue e causa dor terrível. As causas da morte por crucificação podem ser várias, mas as duas mais comuns eram choque hipovolêmico e asfixia por exaustão. Quando o Evangelho de João narra que depois da morte de Jesus, um soldado traspassou com uma lança e saiu sangue e água, a explicação dos cientistas é que a água provavelmente representava fluido pleural e pericárdio seroso, e haverá foi precedido do fluxo sanguíneo e teria menor volume que sangue. Talvez no cenário de hipovolemia e insuficiência cardíaca aguda, derrames pleurais e pericárdicos poderiam ter se desenvolvido e sido adicionados ao volume de água aparente. Apenas analisando o sofrimento físico de Jesus, percebemos o quão terrível deve ter sido suportar tudo isso. Estresse intenso, noites sem dormir, julgamento injusto, chicoteamento desumano, zombado e ainda ter que carregar seu próprio instrumento de morte. Mas ainda mais, o que pesou em seus ombros foram os nossos pecados. Isaías profetizou: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisadas fomos curados. Isaías 53:5. Ele foi o sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só o Deus que se tornou homem poderia reconciliar os homens com Deus. Por isso dizemos que o sacrifício foi por amor, pois ele não tinha pecado. Nós sim. Se o pecado gera morte, quem deveria ter morrido éramos nós, não ele. Então, toda a sua podridão, todos os seus pensamentos e ações ruins, toda a sua revolta contra Deus, tudo isso estava sobre os ombros, Cristo. E ele venceu não só o pecado, mas também a morte. Quando você achar que sua vida é difícil demais, que nada funciona, olhe essa foto e lembre-se de tudo que Jesus passou por amor a você. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele.